Nós vamos começar a aula de dinâmica, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho o que seria dinâmica, tá? Uma introduçãozinha agora do que a gente vai, conversar sobre. Tá mudo? Para mim não tá, não. Para mim eu tô ouvindo. Não, eu tô com o microfone aberto aqui. Pra mim também não tá mudo. Pra mim também não. Pra mim tá tranquilo também, dá pra ouvir bem. Tá. Beleza. Não, então, deixa eu ver quem que falou isso aqui. Anselmo, vê se tua configuração da placa de... tu tá ouvindo com... Tá tentando ouvir com o fone de ouvido? Vê se não... Vê se a configuração tem que ver se a configuração do... Espera aí. Tem que ver se a configuração do volume do Windows. Ah, tá. Beleza. Então, pessoal, o que eu ia falar? Tá. A cadeira de... Letícia também não tá... Vou ver o que eu faço aqui. A Letícia também não tá ouvindo? Tenta ver se a configuração do volume do Windows. Às vezes, pessoal, quando a gente tenta colocar, que pode acontecer, às vezes a gente ouve com o fone de ouvido, e daí depois bota na caixinha de som ou no alto-falante do monitor, ele muda a configuração e muda o setup no volume ali, tem que configurar isso aí. Às vezes dá esses problemas. Às vezes tem que ver a configuração também do Google Meet também. Às vezes ele troca isso aí. Tem que ficar esperto nisso. Bom, o que eu ia falar para vocês? Tá. Bom, dinâmica, a gente vai vou passar a aula de dinâmica. Eu sempre costumei, quem já foi meu aluno de dinâmica, de vibração, de metodologia, todas as minhas matérias, todas as minhas cadeiras que eu dei, eu sempre tive de costume, de praxe, dar aula no quadro, né? E daí, agora a gente vou ter que mudar um pouquinho, eu vou apresentar a parte de dinâmica com o PowerPoint, né, com a apresentação, e daí a gente vai dar continuidade. Vamos tentar usar o PowerPoint para passar a matéria para vocês, algum exemplozinho, e vou fazer alguns exemplos aqui no quadro. Aqui. Se eu virar assim, vocês conseguem me ver bem aí, né? O quadro ali, né? Só vou ter que inverter ele. Vamos ver se eu consigo inverter. Agora acho que inverteu.
incluir o meu aqui. Está certo aqui. Que saco. Ali. E tá certo o quadro, professor. Não precisa inverter, não. Tá certo? Sim. Beleza. Tá. Então, vocês conseguem ver bem aqui? Aqui? Sim, dá pra ver. Tamanho bom Sim, aí? dá pra ver. Tá bom. Tá. Porque tem uma outra opção também, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver como que fica, tá? A gente vai tentar acertar isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Só mostrar uma... Eu vou compartilhar uma tela inteira. Aqui. Tá? E eu vou, se o meu celular ajudar, né? Porque eu tô com vontade de botar fogo nisso aqui, porque ele não me ajuda. Aqui, sabe aquela tipo de coisa que pouco me ajuda, muito e me atrapalha? É isso aqui. Vamos ver aqui no começo aqui. Tá. Então, aqui. Vocês conseguem ver aí bem o que eu estou mostrando para vocês? Sim, dá pra ver bem, professor. Tá bem legal. Sim, tá tranquilo. Tá legal? Tá. E se eu fizer o seguinte, vamos compartilhar aqui assim, aí eu consigo ver o que vocês estão me escrevendo aqui do lado, com a telinha. Estou vendo as duas telas divididas? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, se eu passar para cá, tá, eu vou começar a apresentar aqui, aí eu posso escrever aqui, porque eu estou apresentando pelo celular, pareando o celular ali na tela do computador. Então, eu posso fazer isso aqui e... pode ser. Tá. Se o celular não bugar, pode ser uma boa coisa. Beleza. Então, continuando. Nós vamos... dar continuidade... Não. Aqui. Nós vamos... Bom, o nosso livro-texto, pessoal, tá, vai ser esse aqui, de dinâmica. Tá? Eu disponibilizei uma cópia desse livro, nem sei se pode fazer isso, mas eu disponibilizei um PDF desse livro no Classroom, tá? Eu tô com dificuldade de... Até aí, dia 8 de setembro, eu disponibilizei a apresentação, e eu não botei... não carregou o Hibbler. Tá, eu vou carregar o Hibbler aqui, tá? Bom, mas você não tem dificuldade de conseguir esse livro aqui também na internet, como uma cópia, certo? Mas a gente vai usar esse livro aqui. Vai ser o mesmo esquema de sempre que a gente fez as aulas de presenciais. Eu vou passar aqui no quadro, só a única diferença é que a gente vai usar... Sim, eu vou mandar o link para baixar o livro, Alex? Da página? Qual página, Alex? Do Classroom? Tá. Mas eu mandei o convite para vocês. Eu acho que no link lá, professor, tava com o convite no final, aí teria que apagar o convite e deixar o link normal. E acabou entrando, pelo menos para mim aconteceu isso. Eu não consegui entrar também. Professor, tava dando o mesmo erro de mecanismos. Eu não sei que... Sim, eu sei, tá, mas aí eu mandei o link para vocês e vocês acessaram, né? Com o link novo que o senhor deu na aula de mecanismos, a gente conseguiu acessar. Eu mandei o convite para vocês. Eu não recebi o convite por causa que eu peguei a matéria para o reajuste. Eu peguei o link depois no WhatsApp da mecânica. Eu também.
Gerenciar convite ativado. Tá tudo ativado aqui. Tá. O Tauan mandou um link ali, ó. Vê se tá funcionando. E eu mandei também um aqui, que é o link direto, que eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V aqui do Classroom. Do Classroom. Mas tem um convite, que é esse convite que eu mandei para vocês ali. Bom. Aqui deu certo. Oi? Aqui deu certo agora pelo link do Tauan. Tá, beleza. Então tentem pegar ali. Eu vou tentar compartilhar depois o livro, a apresentação. Vamos adicionar vamos ver se eu acho mais um livro aqui. Google Drive. Drive. O ruim de tudo que eu faço aqui, eu tenho que... Aí, foi compartilhado o livro de dinâmica ali para vocês. Ali. Tá? Provavelmente eu vou ter que autorizar vocês. Eu não sei por que ele pede para autorizar. Se eu estou mandando, se eu estou disponibilizando, ele tem que autorizar. Tá? Para mim é uma baita uma besteira. Se eu estou mandando é porque está autorizado. Tá? Bom, enfim. Nós vamos passar a matéria de dinâmica. Eu vou passar a matéria de dinâmica para vocês via PowerPoint e vamos começar a trabalhar e vamos fazer uma aula. Vamos tentar fazer uma aula mais dinâmica possível, pessoal, e vamos tentar participar, tá? Porque a aula por apresentação, eu particularmente acho um porre. Tá? Eu não gosto de assistir aula e nunca gostei de assistir aula em PowerPoint, máquina do sono. Me dava na faculdade, quando fazia isso, me dava um sono que vocês não têm ideia. E eu não gostava disso. Então, eu sempre tentei passar a matéria, da matéria, qualquer uma que eu passo, no quadro, que eu acho mais dinâmico, acho mais fácil e vocês, acredito que vocês tendem a participar um pouco mais do que ficar só ouvindo. E a ação de escrever, né, ajuda no aprendizado. E isso eu acho muito importante. Principalmente na parte de dinâmica, quando a gente tem muita matéria e é complexo a gente estudar isso aí e não é tão trivial certas coisas. A gente tem uma certa dificuldade nesse ponto, certo? Bom, alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, pessoal? Se vocês não entenderem o que eu estou falando, ou o vídeo cortar, ou alguma coisa assim, por favor, pode me interromper, podem falar, não tem problema nenhum, tá? A gente vai, isso aqui é uma aula, não é um monólogo, certo? Eu quero que vocês participem, certo? Bom, provavelmente as nossas aulas agora com a apresentação vão ser aulas um pouquinho mais curtas por causa da apresentação. A gente não tem aquele tempo de escrita, tá? Então eu vou apresentar para vocês e a gente vai seguindo. Mas vamos seguir o fluxo normal que a gente tinha das aulas presenciais. Então, provavelmente a gente não vai bater 1h30, 1h40 de aula, vai ser menos, certo? Vai ser em torno de 1h e pouquinho ali. Então, a gente vai ganhar... Isso eu acho que vai ser bastante útil para nós. A gente pode até usar esse tempo extra para fazer mais exercícios, certo? Uma coisa que é interessante, se todo mundo concordar, eu vou gravar essas aulas, tá? Porque caso alguém tenha algum problema de conexão, alguma coisa assim, isso já vai estar disponibilizado e vocês podem assistir posteriormente a minha explicação novamente, certo?
Todo mundo concorda que eu grave, pessoal? Sim, professor. Beleza. Questão de avaliação. Tá? Eu não sei direito como que vamos fazer a avaliação, certo? Mas a gente vai dar um jeito nisso aí, não se preocupem quanto a isso. Eu vou pensar, eu acho que vamos fazer lista de exercícios, vamos fazer tarefas, atividades semanais e tudo isso vai contar. Então, os exercícios a gente vai seguir os exercícios do livro, tá? Então, o mesmo esquema de sempre. Dou a matéria, chego nos exercícios, passo os exercícios que estão circuladinhos aqui, vocês vão anotando, depois vocês façam os exercícios, tá? Pessoal, junto ali, ó, eu vou disponibilizar um outro convite, agora que me lembrei, eu vou disponibilizar um outro convite, que é o atendimento ao aluno, certo? Deixa eu copiar aqui. O que é esse atendimento ao aluno? Eu criei uma sala para tirar dúvidas, certo? Então, se vocês têm alguma dúvida da matéria de dinâmica ou qualquer outra matéria relacionada à minha, às matérias que eu dou, na dinâmica, mecanismos e metodologia nesse semestre, a gente marca um horário e conversamos nessa sala de atendimento ao aluno. Então, eu posso vou tirar as dúvidas, podemos conversar, fazer alguns exercícios juntos para auxiliar nesse processo durante o semestre. Certo, pessoal? É só a gente combinar por e-mail, tá o horário, a gente está disponível ali, eu abro, estou disponível e a gente conversa por ali. Certo? Todo mundo conseguiu acessar esse atendimento ao aluno? Que eu mandei agora o link para vocês? Sim, Camila, é a mesma sala de metodologia, né? Eu não tinha por que fazer uma sala de atendimento ao aluno para dinâmica, uma para metodologia, uma para mecanismos. Como se fosse atendimento ao aluno, como se vocês fossem lá na minha sala, lá na 332 da Unipampa, e a gente conversasse lá, certo? É uma sala comum para todos, onde a gente pode se reunir ali e conversar ali, só agendar ali, a gente marca um horáriozinho e a gente conversa ali, sem problema, tá? Sem muita frescura. Bom, vamos... O que eu tinha mais para falar para vocês? Mostrei o livro. Mostrei, tá aqui as apresentações. Essa apresentação aqui, ela tá do capítulo 12, tá? Quando a gente chegar no capítulo 13, eu vou mostrar para vocês a apresentação no capítulo 13. Então, a gente vai passando, eu vou passando para vocês por partes, certo? Beleza. Então, vamos começar. Alguma sugestão, pessoal? Alguém tem alguma sugestão, alguma coisa para falar? Não? Então, tá bom. Bom. Vamos começar com dinâmica, então, pessoal. Eu vou tentar usar o celular aqui para compartilhar essa tela. Se funcionar, beleza. Senão, eu vou partir para outro método aqui. Tá? Vamos tentar começar por aqui. Bom, o que é a dinâmica? Ela é dividida a mecânica dos corpos rígidos, na verdade, ela é dividida em 3 partes, tá? Ela é dividida na parte de estática, a cinemática e a dinâmica. Ok, pessoal?
Qualquer coisa, se vocês não entenderem, por favor, me interrompam, tá? Porque às vezes eu estou concentrado aqui mostrando para vocês e eu não estou lendo o chat de vocês. Então, vocês falam que eu ouço e aí a gente conversa, ok? A parte de estática é o que a gente viu lá que vocês viram lá em mecânica geral, onde a mecânica dos corpos rígidos, o somatório das forças e somatório dos momentos é tudo igual a zero, ou seja, os corpos não se mexem, as estruturas não se mexem, é tudo muito comportado, bonitinho, certo? É fácil de calcular, a gente entende as coisas, não existe uma ação, uma reação, ok? Já a parte de dinâmica, ou a cadeira de dinâmica, esta aqui, esse livro aqui, tá? Que é composta pela parte de cinemática e a parte de dinâmica mesmo, nós estudamos o movimento dos corpos rígidos. Tá? Para a gente entrar na parte de dinâmica, é necessário primeiro entender a parte de cinemática. O que é cinemática? É analisar as equações de movimento do meu corpo rígido. Tá? O que é um corpo rígido, primeira coisa? É um corpo que não deforma. Lá em resistência dos materiais, nós vimos nós estudamos deformações e tensões internas, certo? Lá nos interessa que um corpo tenha uma deformação ou quantificar o quanto de deformação e, consequentemente, quanto de tensão é gerada internamente num corpo. Aqui, nós vimos esse corpo como uma coisa dura, rígida, que não nos interessa. Não nos interessam as deformações internas e as tensões e as forças internas. O que a gente vai enxergar é como que esse corpo, a princípio, no começo, independente do tamanho dele, como que ele vai se deslocar, vai mudar de posição ao longo do período, tá? Com que velocidade ele vai se deslocar e, consequentemente, com que aceleração ele vai se deslocar, certo? Posteriormente, nós vamos começar a analisar a massa existente nesse corpo, certo? Se esse ponto material tem uma massa e tem uma massa, né? Deixa eu achar aqui. Aí, tem uma massa e tem uma aceleração. Tá? Eu tenho uma massa e uma aceleração. Isso aqui vai me resultar numa força. Ok? Esta força é isso aqui, ó, que é a dinâmica dos corpos rígidos. Ok? Então, se eu tenho uma massa e uma aceleração, onde essa aceleração veio da minha equação de movimento, ok? Eu vou conseguir identificar, através da segunda lei de Newton, uma força que está atuando nele. Essa força pode servir para acelerar esse corpo, para mudar de direção ou para frear. Se essa força é aplicada através de um braço perpendicular a ela, isso vai me resultar num momento. Ok? Se esse momento está relacionado a uma inércia, o que é a inércia? Que a inércia nós entendemos como uma propriedade do material, como se fosse uma massa. A inércia a gente entende, nesse caso, como uma massa. Se eu tenho uma inércia, uma massa, e esse corpo está rotacionando, tá? Ele está girando. Se ele está girando, se ele está rotacionando, ele vai ter uma certa velocidade angular e, consequentemente, uma aceleração angular. E isso vai me resultar num momento. Que é isso que nós vimos aqui embaixo. Ok? Certo, pessoal? Tá aí? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Por Beleza. enquanto, não. Por enquanto, nada. Bom,
aqui nós vimos, pessoal, a parte de cinemática do movimento retilíneo. Que é uma coisa que é bem importante, a definição de ponto material, certo? Ponto material, nós vamos identificar como algo independente do tamanho dele. Esse ponto material pode ser um ponto geométrico no espaço, onde ele vai ter uma propriedade de movimento. Essa propriedade de movimento pode ser uma velocidade, uma aceleração ou um deslocamento. E esse ponto material pode ser um navio, pode ser um transatlântico, pode ser uma bicicleta, pode ser um carro. Independente da geometria dele, independente do tamanho dele. E tudo isso aqui nós vamos identificar como sendo um pequeno ponto no espaço. Certo? Bom. Continuando. Se esse ponto material, se esse ponto material está numa coordenada, está presente numa coordenada S, nós podemos determinar a posição desse ponto material, posição através do meu vetor R, pode ser dividido com a posição através do meu vetor R. Esse vetor R, ele pode estar localizado, pode ser definido como um vetor positivo ou um vetor negativo. Se esse vetor está à direita da minha posição de origem, ele é positivo. Se ele está à esquerda, ele é negativo. Vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu trocar aqui de... aqui, canetinha aqui. Se eu tenho a minha coordenada, está aqui. Certo? A minha origem está aqui em 0. Certo? Se eu estou à direita da minha origem, aqui, eu vou ter uma coordenada positiva. Se a minha coordenada está à esquerda da minha origem, eu vou ter uma propriedade... eu vou ter uma propriedade negativa. Certo? Isso é importante porque vai nos ajudar a definir certas condições de contorno e onde que esse ponto material está andando. Continuando. Se esse ponto material saiu da minha posição inicial, PI, e foi para a posição final, PF, saiu da posição inicial, PI, e foi para a posição final, PS, esse ΔR que está aqui vai me definir o meu deslocamento. Então, o que é o deslocamento? Nada mais que uma mudança de posição do meu ponto material. Ok? Essa mudança de posição pode ser definida como um vetor R, que esse vetor R ele pode estar alocado, ele pode estar definido como através das coordenadas, que a gente vai ver mais adiante, como as coordenadas cartesianas I, J e K, que vai me dar a direção, ou ele pode ser caracterizado por um escalar. Se ele é definido por um escalar, então, o meu ΔR deixa de ser R e passa a ser um ΔS, onde eu vou calcular a posição escalar final menos a posição escalar inicial. Certo? O S, o escalar, ele não é um vetor, é um número, 10 metros. Ele não tem uma orientação. Ok? Isso, a princípio, pode ser útil, mas, em alguns casos, se a gente começa a analisar isso aí em 2 planos ou em 3 planos, complica a nossa vida. Por quê? Esse corpo deslocou 10 metros. Ok, mas ele foi para onde? 10 metros em relação... Ele se afastou 10 metros de mim, que eu sou minha origem, eu sou a origem. Mas ele foi para onde? Ele foi para X? Ele se deslocou na horizontal? Na vertical?
para a esquerda, para a direita, para baixo? A gente não sabe. Então, é legal nós usarmos as coordenadas cartesianas ou usar vetores, tá, para calcular essa mudança de posição ou calcular esse deslocamento e, consequentemente, calcular as minhas velocidades e as minhas acelerações. Continuando. Deixa eu tomar uma aguinha que tudo ficou com sede. Se esse deslocamento está acontecendo, acontece, definido como uma mudança de posição, ou seja, esse deslocamento, ele sai da minha posição final, a diferença entre a posição final e a posição inicial, tá? E essa diferença de posição entre a final e a inicial ocorre num determinado intervalo de tempo, tá? Eu vou ter a minha velocidade média. Ou seja, o que é a velocidade média? É a mudança o quanto, quando o ponto material sofre um deslocamento ao se mover entre as posições finais e iniciais num determinado intervalo de tempo. Quando acontece isso, eu tenho o que é definido como a minha velocidade média. Certo? Aí só que acontece o seguinte, se eu tenho um intervalo de tempo muito grande, tá, esse ponto material ele pode sair de uma posição, da posição final, sair de um ponto final para um ponto inicial, e no meio desse caminho ele pode parar, ele pode fazer qualquer outra coisa. Então ali eu tenho uma velocidade média. Na medida que esse intervalo de tempo vai diminuindo, então o meu delta t tende a zero, eu saio de uma velocidade média e passo para uma velocidade instantânea. Tá? Se eu aplicar o limite do tempo tendendo a zero, eu vou sair de um delta e vou passar para um diferencial de dr dt. O diferencial dr dt vai me dar a minha velocidade num instante de tempo. Ok? Então, esse meu V vai ser o meu dr dt. Ok? Tá legal do jeito que estou apresentando assim para vocês, pessoal? Sim. Sim. Tá legal, tá? Sim, tá ótimo. Tá bom. Posso continuar dessa maneira aqui? Então? Claro, perfeito. Pode. Beleza, então vamos lá. Continuando. Velocidade média de percurso. O que é velocidade média de percurso? É a velocidade, é uma quantidade escalar ou uma velocidade, tá, que é definida pela distância total percorrida. O que é a distância total percorrida, pessoal? A distância total percorrida é um ponto material, ele saiu da posição inicial, PI, foi até um determinado ponto, certo? E voltou, ou fez qualquer outra coisa. A distância total percorrida é todo esse caminho que foi feito. Então, a distância total percorrida é todo esse intervalo aqui. O corpo pode ter saído da minha posição inicial, PI, foi até um certo ponto, certo? Tomou um café e voltou. Ok? A minha velocidade média de percurso é
o caminho total percorrido, que é definido como ΔR. Então, o caminho total dividido pelo tempo total, ok? O que é esse tempo total? É o tempo que ele saiu, que ele demorou para sair do ponto PI, foi até o final, tomou aquele cafezinho que ele queria tomar e depois voltou até o ponto PF. Certo? Essa é a velocidade média de percurso. Okay? Essa velocidade média de percurso em escalar, eu posso definir ela como um ST delta T. Ok? Bom, o que acontece? O que acontece? Se eu tenho uma variação da minha velocidade ao longo desse percurso, e essa variação de velocidade ocorre num determinado intervalo de tempo, okay, eu vou ter o que vai ser definido a minha aceleração. O que é a aceleração? É a variação de velocidade num determinado intervalo de tempo. Tá? Que unidade, pessoal, é dada a aceleração em sistema internacional, por exemplo? Metro por segundo ao quadrado. Metro por segundo. Metro por segundo ao quadrado. O que significa isso? É quanto de velocidade, metros por segundo, ele aumentou num determinado intervalo de segundo. A cada segundo, quantos metros por segundo esse meu ponto material está aumentando de velocidade? Ele está aumentando 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade dele aumenta em 1 metro por segundo. A aceleração gravitacional é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa na prática? Que a cada segundo que passa, o meu ponto material, que está em queda livre, aumenta a velocidade em 9,8 metros por segundo. Ok? Então, essa aceleração, necessariamente, ela não é só positiva. Ela pode ser uma aceleração negativa. Se eu tenho aceleração negativa, significa que o meu ponto material está freando. Ou eu posso muito bem ter uma determinada coordenada S. Tá? Eu tenho um ponto material saindo da minha posição inicial, PI, indo até minha posição final, PF, posição F. O meu corpo ele está se deslocando com uma certa velocidade para a direita, mas ao mesmo tempo, eu posso ter uma aceleração no sentido contrário. Tem uma aceleração nesse sentido aqui. O que isso significa na prática, pessoal? Que tá freando. Que ele está freando. Tá? Ele está indo para a direita. Mas, ao mesmo tempo, tem uma força contrária que está impedindo que esse movimento prossiga. E essa força contrária está associada a essa desaceleração, ou essa ação de frenagem. Ok? Se a gente aplicar a minha aceleração, o tempo que ocorre essa aceleração num limite, eu vou sair de uma aceleração média e passar para uma aceleração quase que instantânea, um diferencial de aceleração. A minha aceleração é a derivada da função velocidade em relação ao meu tempo. Ok? Se esse corpo está freando, eu vou ter
uma aceleração, como eu falei para vocês, negativa. Agora, se esse corpo não tem uma variação de velocidade, o que acontece? Eu vou ter uma aceleração constante. Desculpa, não vou ter aceleração constante. Falei a coisa errada. Se a velocidade é constante, eu não tenho variação da mesma. Tá? A velocidade no ponto inicial, PI, vai ser o 1. Quando eu chegar no ponto F, continua sendo 1. Ou seja, eu não tenho variação de aceleração. Se eu não tenho variação de aceleração, a minha aceleração nesse intervalo de tempo, ela é 0. Ok? Então, levando em consideração as três condições que eu tenho aqui, pessoal, tá? Vamos lá, vamos anotar aqui de novo, aqui, ó. Eu sei que a minha aceleração, é o diferencial da velocidade pelo tempo, ok? Também sei que a minha velocidade é o diferencial do deslocamento pelo tempo. Tá? Eu tenho essas duas variáveis. Eu sei que a velocidade é o diferencial da posição do deslocamento em relação ao tempo. Sei também que a minha aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou é o diferencial de velocidade, ou a variação da velocidade num pequeno intervalo de tempo, em relação a um pequeno intervalo de tempo. Ok? Se eu tenho essas duas variáveis, certo? E vou isolar a variável, dt, tá, da equação de velocidade. Eu vou chegar nesta equação que está aqui destacada. Ou seja, dt vai ser o diferencial dr em relação à velocidade. Se eu pegar esta equação, tá, dt, e substituir ela na minha aceleração, ok? Eu vou chegar no seguinte coisa. Eu vou chegar na seguinte relação. Que a minha aceleração e a minha velocidade, elas podem ser relacionadas sem a variável tempo. Ok? Onde eu vou ter a aceleração multiplicada pelo deslocamento, vai ser igual a velocidade multiplicada pelo diferencial de velocidade. Então, eu tenho três equações, considerando a aceleração constante, ok? Pessoal, aceleração constante não significa aceleração igual a 0, ok? Aceleração constante é o ponto do material, não vai mudar de aceleração desde o ponto inicial até o ponto final. Se ele partiu com uma aceleração do ponto inicial, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, ele vai chegar com essa aceleração no ponto final com 1 metro por segundo ao quadrado. Então, isso significa que eu tenho uma aceleração constante. Se eu tenho aceleração constante, eu consigo relacionar essas três equações que estão em destaque aqui, ó. Ok? Eu consigo relacionar V igual a dr dt, a aceleração como dv dt e a aceleração ads igual a v dv. Então, se eu tenho eu posso determinar a equação de velocidade em função do tempo, tá, usando a minha equação de aceleração. Se eu pego a minha equação de aceleração, que é igual a dv dt, passo o meu dv, multiplico o meu dt por a, que está desse lado, tá, e isolo o meu dv do outro lado da minha equação,
conforme está aqui. Tá? Eu posso integrar, e integro ele desde a posição do tempo inicial até o tempo final, ou seja, da velocidade inicial até a velocidade final. Se eu fizer essa integração, eu vou chegar na minha equação de velocidade v igual a v0 mais aceleração vezes o tempo. Certo? Como que eu saio dessa integral? Como que eu saio dessa integral e venho para a minha velocidade? Isso vocês podem fazer depois. É bem fácil. É só aplicar ali as condições de contorno que vocês vão chegar nesta equação da velocidade. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. O AC aqui significa aceleração constante. Ok? Nem sempre vai ser definido como o AC vai estar definido. A aceleração vai estar definida com a variável AC. Às vezes pode ser só A, mas a gente entende quando eu uso essas equações de movimento que a aceleração ela é constante. Aqui em dinâmica, nós vamos considerar a aceleração como uma aceleração constante. Eu posso também calcular a minha posição, a posição do meu ponto material, usando em função do tempo. Para eu calcular isso, eu preciso da equação de velocidade, onde a velocidade ela é definida pelo diferencial de posição em relação ao meu tempo. Se eu isolar meu ds, né, isolar o meu deslocamento e multiplicar o meu v dt, ok? Eu vou achar essa integral que está aqui. V0 igual... Esse termo que está aqui, ó, pessoal, que está destacado aqui, ó. Tá? Destacado em verdinho aí. Acho que eu destaquei demais. Esse terminho aqui que está aqui, ó. Eu destaquei aqui. Nada mais é que a minha equação, que é a minha velocidade. Esta velocidade é esta equação que está aqui. Então, eu peguei uma equação V, que é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo, e substituí aqui dentro. Ok? Se eu fizer isso e aplicar as condições de contorno, né, tempo inicial igual a 0, tempo final igual a t, posição inicial é igual a S0 e posição final é igual a S, eu vou chegar na minha equação de posição. Essa equação é aquela equação que nós conhecemos lá de física, né? Posição final igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Ok? E por terceiro, eu posso relacionar aquela equação que eu tenho da minha aceleração, relacionar aquela minha equação diferencial, onde não tem o tempo presente nela. Né? Eu tenho a aceleração, eu tenho o deslocamento, é igual a velocidade vezes o diferencial de velocidade. Se eu se eu integrar essa equação, tá, do jeito que ela está sendo apresentada aí para vocês, eu vou chegar numa equação de velocidade, aonde pode reparar que eu não tenho o tempo. Aqui não tenho tempo. Ou seja, não tem necessidade de usar o tempo para calcular a minha velocidade. Tá? Se eu tenho as variáveis de aceleração, e as variáveis das posições iniciais e finais, com essas duas variáveis eu consigo determinar a minha velocidade final ou a minha velocidade inicial. Ou seja, consigo determinar a minha velocidade, tendo os dois parâmetros de aceleração e de posição. Professor, Oi. ali não seria v ao quadrado? Seria. Esqueci. Seria. Aqui, pessoal, tá faltando um v ao quadrado. Eu esqueci de colocar aqui, ó. Então, essa equação aqui, pessoal, não é v.
igual a V inicial ao quadrado. A equação ficaria assim, na verdade. Faltou um quadrado ali, ó. Vai ficar V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes S menos S inicial. Certo? Este quadrado que está aqui, ó, faltou aqui na equação aqui em cima. Beleza? Beleza, tá aí? Beleza, professor. Certo. Vamos ver se eu consigo fazer esse exemplo aqui no celular, aqui, escrevendo aqui. Senão, eu vou fazer aqui eu vou partir aqui para o quadro aqui atrás, tá? Vamos ver como que fica. Exemplo 12.1 do Hibbeler, tá? Esse exemplo tá no Hibbeler. No Hibbeler da 10ª edição, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a configuração para cá, botar um aqui. E vai ser, o que que eu vou usar aqui? Vou usar uma, isso, canetinha. Tá. Então, tem um ciclista que parte do repouso e alcança uma velocidade de 30 km por hora, após percorrer uma distância de 20 metros ao longo de uma trajetória retilínea. Determinar a aceleração se ela for constante, a sua aceleração se ela for constante. Quanto tempo leva para o ciclista atingir os 30 km por hora? Ok? Então, ele parte do repouso e em 20 metros ele está a 30 km por hora. Ele arrancou em 20 metros, ele já está a 30 km por hora. Certo? Qual a aceleração desse ciclista? Qual a aceleração que ele está impondo na bicicleta? É isso que eu quero saber. Bom, primeiras coisas que eu tenho que definir aqui. Eu posso calcular, observem que eu estou com diferenças de unidades. Eu estou com velocidade em quilômetros por hora aqui em cima e estou com metros aqui, ó. Certo? Então, o ideal seria passar tudo para metros por segundo, o que facilita a nossa vida. 30 km por hora dá aproximadamente 8,33 metros por segundo. Tá? Metros por segundo. Ok? Então, a minha velocidade inicial é quanto, pessoal? 0. 0, porque ele parte do repouso. Tá? A minha velocidade final vai ser o quê? Os 8,33 metros por segundo. Ok? Então, qual a distância que ele percorre? A distância total que ele percorre é os 20 metros. Então, eu tenho todas as condições para poder resolver o meu problema. Eu posso descobrir tendo a minha velocidade final, conhecendo as minhas velocidades e o meu deslocamento, eu consigo calcular, definir qual é a aceleração do ciclista. Se eu aplicar a equação, observe que eu não tenho tempo aqui, pessoal, certo? Então, eu posso aplicar a equação, aquela terceira equação que a gente usou anteriormente, que é a velocidade final ao quadrado, vai ser igual à minha velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o meu delta S. Tá? Pessoal, o delta S aqui é S final menos S inicial. Estou botando delta S porque eu tenho pouco espaço para escrever. Tá? Mas delta S é o S final menos o S inicial. Ok? Se eu substituir as velocidades, substituir as minhas variáveis na equação, eu vou chegar em 8,33
33 ao quadrado, igual, velocidade inicial vai ser 0, mais 2 vezes a aceleração, que é a variável que eu quero, vezes a posição final, menos a posição, a posição final, menos a posição final, menos a inicial. Fazendo esse cálculo, né, eu vou chegar que a aceleração vai ser de 1,73 metros por segundo ao quadrado. Mas não é só da aceleração que eu preciso. Meu problema é estar perguntando também qual é o tempo, quanto tempo leva para o ciclista atingir os 30 km por hora. Ok? Como que eu faria isso? Bom, eu sei que eu tenho a aceleração e tenho o tempo que ele demora para fazer isso. Eu tenho a aceleração e tenho a velocidade final. Então, se eu usar a minha equação de velocidade igual à velocidade inicial mais a minha aceleração vezes o tempo, eu vou conseguir, vou botar aqui, V igual a V inicial mais a aceleração vezes o tempo. Né? A aceleração eu acabei de descobrir, que é 1,73. O que eu quero calcular é o meu tempo. É isso que eu preciso. A velocidade inicial ela é 0 e a velocidade final aqui é de 8,33 metros por segundo. Então, se eu fizer 8,33 igual a 0 mais a aceleração de 1,73 vezes o tempo, eu vou achar o tempo necessário para ele atingir essa velocidade de 30 km por hora, que vai ser 4,8 segundos. Certo? Aqui está a solução mais bonitinha, se vocês querem usar. Acabei de mostrar para vocês. Ok, pessoal? Vamos fazer mais um exercíciozinho? Beleza. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Espera aí. Como que eu posso fazer aqui? Eu prefiro escrever aqui. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo criar uma apresentação aqui. Espera aí. Mais fácil. Só um minutinho. Vou fazer bem rapidinho uma coisa aqui. Vamos ver se vai... Novo. Vamos, computador. Novo. Nova apresentação. Open Document. Aqui. Quadro. Branco. Tem o Jamboard para usar do Google, mas eu não gostei desse Jamboard. Então eu vou fazer uma coisa, mudar aqui bem rapidinho aqui, uma coisa aqui. Aqui isso. Apaga. Aí. Vamos salvar. Ali. Tá.
Vamos ver se ele atualizou aqui. Aqui. Só um minutinho, pessoal. Não fujam. Apresentação. Vou sair daqui. Quadro branco. Vamos ver se está o ODP aqui. Vamos ver se abre isso aqui. Isso aqui tem que salvar como um PPX. Vamos ver, salvar como. Quadro branco. Apresentação aqui. Apresentação PowerPoint. Aí. Salvo. Ali. Aqui o modo. Ali. Quadro branco. Esse aqui eu vou apagar. Esse aqui eu apago. Ali. Vamos ver se atualiza aqui. Aqui, atualizou. Beleza. Que saco. Sim, remove. Ali, beleza. Onde que tá aqui? Vamos ver aqui. Aqui. Ali, beleza. Tá aí o nosso quadro branco. Tá. Estão vendo aí meu quadrinho branco aqui, pessoal? Sim. Sim. Aqui, tá? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou passar para vocês, eu vou ler para vocês o exemplo, pessoal. Esse aqui é um exemplo do Hibbler, tá? Do livrinho vermelho. É o exemplo... Exemplo 12.3, ok? Vão anotando aí, certo? Depois vocês não se perder. Deixa eu achar aqui o exemplo aqui que eu mostrei para vocês aqui. Espera aí. Vamos lá. Não. Aqui, achei. Tá, beleza. Então, vamos lá. Durante um teste, um foguete está subindo verticalmente a 75 metros por segundo. Quando a 40 metros do solo, ocorre uma avaria em seu motor. Determine a altura máxima SB alcançada pelo foguete e sua velocidade ao atingir o solo, após a supressão da propulsão do motor. A aceleração do foguete, devido à ação da gravidade terrestre, passa a ser 9,81 metros por segundo, para baixo. Despreze o efeito da resistência do ar. Então, resumindo a história aqui, tá? Um foguete ele é lançado verticalmente, ele sai do solo com uma velocidade de 75 metros por segundo. Quando ele atinge 40 metros em relação ao solo, os motores é cortada a ignição dos motores. Tá? O foguete continua subindo, só que a partir desse ponto de 40 metros, ele sobe só no embalo, tá? E vai até uma altura B, certo? Até uma altura tal. Quando ele atingir essa altura tal, essa altura no ponto B, ele começa a descer por causa da aceleração gravitacional que está puxando ele em relação ao solo. Então, eu vou ter o seguinte.
aqui está a relação, aqui está o solo, o meu foguete é meu pontinho material que está aqui, certo? Aqui eu vou ter os meus 40 metros. Nesse ponto aqui, tá? 40 metros. A partir desse ponto aqui, a ignição do motor é cortada, ok? Então, ele vai subir, ele vai continuar subindo, até atingir aqui em cima, um ponto B, e depois ele desce, até atingir o solo. Certo? Aqui em cima é o meu ponto B. Qual é a velocidade nesse ponto aqui em cima, pessoal? No topo aqui? É 0. É 0, porque ele subiu, parou e começa a descer. Certo? Então, então, o que o problema diz aqui? Ó? Após a supressão da propulsão do motor, a aceleração do foguete... Após a supressão da propulsão do motor, a aceleração do foguete, devido à ação da gravidade terrestre, passa a ser 9,81 metros por segundo. Então, a partir do meu ponto A, tá? Meu ponto A que está aqui embaixo, aqui, a partir desse ponto, eu vou ter uma aceleração gravitacional de 9,81 metros por segundo. Ok? Se eu estou escrevendo muito rápido, pessoal, e vocês não estão acompanhando, por favor, me falem que eu repito de novo. Que eu repito novamente. Professor, okay? Oi. Na subida dele até os 40 metros ali, eu tenho que descontar o 9,81 também, né? Tipo, tem a aceleração dele, do propulsor, menos a aceleração da gravidade ali, ao contrário. O que acontece é o seguinte, ó. Ele saiu com uma certa aceleração. A gente não sabe qual a aceleração. O que nos interessa é o seguinte, ó. O que eu quero saber? Eu quero determinar a altura máxima do foguete. Tá? O que eu quero determinar? O que eu quero chegar? Ele tá nesse ponto aqui. Ele vai sair desse ponto, vai vir até aqui em cima e vai descer. O que eu quero saber é qual é a minha altura máxima. Eu sei que aqui é 40 metros. Eu sei que aqui é 40 metros. Né? Então, a minha altura máxima vai ser igual a uma altura, vai ser igual a esta altura B mais os 40 metros. Ok? Aonde que eu defino, a minha pergunta é, agora o que eu faço para vocês, aonde que eu defino minha condição de contorno inicial? Aonde que eu posso definir minha condição de contorno inicial? No ponto A? No ponto A, exatamente. Deixa eu apagar aqui a confusão aqui, pera aí. Vamos apagar aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar aqui. Meu ponto A vai ser aqui, tá? Qual vai ser minha condição inicial no meu ponto A, pessoal? Eu vou ter uma certa velocidade A inicial, né? Eu vou ter uma certa posição inicial A e uma certa posição inicial A, certo? Quanto que vale a minha velocidade inicial A? 75 metros por segundo. A partir desse ponto A, essa velocidade de 75 metros por segundo vai aumentar ou vai diminuir?
Diminuir. Vai diminuir. Por quê? Aceleração da gravidade freando ele. Tá. E também porque, né, a partir desse ponto a ignição dos motores foi cortado. Então ele não tem mais propulsão. Ele está subindo no embalo dele mesmo, sozinho. Ok? Vai subir até certa altura, até onde a ação gravitacional deixar que ele suba. Qual é a minha posição inicial A? 40 metros. Tá? Essa posição inicial A é 40 metros. Se eu estou usando como referência, o solo. Ok? Então, tem que tomar cuidado aonde estou me referenciando. Se eu estou fazendo a referência em relação ao solo, a minha posição inicial é 40 metros. Se eu estou usando como referência o ponto A, ponto inicial, esse SA0, esse A inicial é 0. Ok? Professor, então, se no caso eu estiver utilizando o referencial como solo, essa distância que eu achar depois da conta vai ser a distância total? Vai ser a distância total. Tá, entendi. Daí eu vou utilizar essa distância depois no outro cálculo como referencial ao solo também. Isso. Tem que estar ligado ali da onde eu estou calculando. Entendeu? Entendi. Obrigado. Beleza. Então vamos continuar aqui. Deixa eu fazer o desenho de novo aqui. Fica mais fácil. Então, eu vou ter o meu pontinho que está aqui. O meu referencial está aqui embaixo. Ele saiu daqui, veio para cá, desceu. A minha referência é aqui o solo. Certo? Aqui é minha referência. Então, aqui em cima é o meu ponto B. Aqui eu vou ter, para baixo, eu vou ter os 40 metros. Então, se eu tenho minha velocidade inicial é de 75 metros por segundo, a partir desse ponto, o meu tempo é 0. Né? Então, eu posso calcular a altura máxima B, meu SB, que me interessa. Ok? Então, vai ser o quê, pessoal? A minha velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes S menos S0. Por que eu estou usando essa equação, pessoal? Porque eu não tenho tempo. Exatamente. O meu problema não mensurou o tempo. Ele não disse ele depois da propulsão do motor, quando o motor parou a ignição dele, o motor foi desligado, o problema não diz durante quanto tempo o foguete subiu. Então eu não tenho como usar o tempo, a variável tempo para calcular a altura máxima que eu tenho interesse, que eu desejo. Ok? Então, a única equação que me resta é essa equação da velocidade. Velocidade final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais aceleração vezes o ΔS. V ao quadrado final é o meu VB. É a velocidade que ele atinge lá em cima, lá ao topo. Ok? A velocidade correspondente à altura máxima. A velocidade inicial é o meu VA, mais 2 vezes a aceleração gravitacional, vezes a posição SB, menos a posição SA.
Substituindo os valores aqui, vai ser a minha velocidade VB, vai ser o que, pessoal? Na altura máxima? 0, que vai ser igual à velocidade inicial, 75 ao quadrado, menos 2 vezes 9,81 vezes a posição SB menos os 40 metros. Ok? Resolvendo, calculando. Calculando essa equação aqui de baixo, eu vou chegar que a minha altura máxima SB vai ser de 327 metros. Certo, pessoal? Dúvidas até aí? Até aí tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Suave na nave, então. Vamos lá, continuando. Com que velocidade o foguete vai atingir o solo? Hein, pessoal? Com que velocidade o foguete vai atingir o solo? Como que eu posso achar a velocidade com que ele atinge o solo? Velocidade em função da posição. Velocidade em função da posição. Ótimo. Como que vai ser essa velocidade? Como que eu calculo isso aí, pessoal? Me ajudem aí. Vão falando aí que eu vou escrevendo aqui. Vai ser a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a minha variação do deslocamento. Nesse caso, a gente coloca a aceleração como positivo, professor. Boa pergunta. E daí? Faço como? Bota positivo porque tá indo em direção ao movimento do foguete que tá caindo, né, senhor? Isso. Uhum. Aí também, se fosse colocar negativo, ia ter que colocar o deslocamento negativo também, né? Aí que a gente chega no negócio. A aceleração vai ser negativa ou vai ser positiva? Isso vai depender da onde está minha referência e aonde está minha condição inicial agora. Né? Condição inicial está no ponto B agora. Tá no ponto máximo. Ponto B. Tá. Então vamos lá. Vou apagar aqui a equação para escrever a minha condição. Desenhar aqui para a gente entender melhor. O meu foguete saiu da posição A, que está em azulzinho, foi até a posição B, que está em vermelho aqui. Essa é a posição B. A partir desse ponto, ele vai descer. Eu quero saber qual a minha velocidade quando ele atinge o solo. É isso que eu quero saber. Né? Então, a minha referência continua sendo o solo. Minha referência continua sendo aqui embaixo. Qual é a minha condição de contorno aqui agora? Quais são as minhas condições de contorno agora, pessoal? Velocidade inicial é quanto? 0. Velocidade inicial é 0, que é no ponto B. Né? Posição inicial.
327 metros. Posição inicial. 320... Opa. ...327 metros. Ok? A minha velocidade VC é a minha velocidade final. A minha posição SC vale quanto? 0. 0. Estão entendendo isso aí, pessoal? Quem tá quieto, tá entendendo isso aí? Sim. De boa? Beleza. Então vamos continuando aqui, tá? Professor, Oi. no caso eu posso fazer ao contrário, colocar a minha referência lá do B como 0. Pode. Tá. Posso Foi. fazer, mas eu tenho que levar em consideração a inverter a aceleração. Tá bom. Tá? Precisa somar os 40 metros da posição do solo agora, né? Não necessariamente, porque eu levei em consideração anteriormente, Alex. Agora é um outro problema, é um outro problema com uma outra condição. Tá? Meu problema anterior tinha referência, eu tinha uma posição inicial, e eu queria saber a minha posição final. Agora, aquela minha posição final que eu descobri se torna a minha condição inicial nessa segunda parte do meu problema. Então, não preciso saber, não preciso identificar ou levar em consideração os 40 metros. Professor, okay, Alex? Beleza. Esse 327 já está, no caso, a altura máxima do foguete, né? Já. Então, ali já está os 40 metros iniciais ali, no caso. Já. Já está ali. Eu não posso levar em consideração novamente. Aí que está o esquema. Beleza. Posso continuar, pessoal? Vamos lá, vamos embora. Então vamos continuar. Não vamos embora, vamos continuar o problema, tá? Não vamos embora, por enquanto. Então, eu vou ter minha condição. Vamos aplicar a equação aqui. Vai ser velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração gravitacional, vezes o meu delta S. Então, vai ficar... Qual a velocidade final? Qual a velocidade com que o foguete chega no solo? Vai ser VC ao quadrado igual a velocidade inicial. 0. Mais aqui já vamos ajustar aqui, tá, pessoal? Para não ficar, vamos economizar, preciso economizar espaço aqui. Menos 2 vezes a aceleração gravitacional vezes a posição final menos a posição inicial. Então, se eu resolver essa equação aqui, a minha velocidade quando o foguete atingir o solo vai ser de 80,1 metros por segundo para baixo. Ok? Dúvidas por aí? Dúvidas até aí? Não, sem dúvida. Não? Tá.
Então, vamos... Por incrível que pareça, aqui a gente já terminou uma parte da matéria. Eu vou passar uns exercícios para vocês, tá? Vocês vão anotando aí, pessoal? Sim, sim. Posso falar? Capítulo 12, tá? Exercício do capítulo 12, ok? Então, vamos lá. Vai ser o exercício 1, 4, 5, 7, 11, 12, 22, 23, 28, 28. É esses exercícios por enquanto, pessoal. Ok? Galera, eu peço que vocês, ainda mais agora, nessa nova situação que a gente está tendo de aula remota, que vocês não deixem de acumular os exercícios para mais adiante. Por quê? Porque agora vocês precisam ter eu não estou mais ali lá, eu não estou na Unipampa de forma presente, que vocês também não estão em contatos para trocar as ideias. Então vocês precisam que a aula remota, que isso que eu estou passando agora para vocês, é só uma introdução da aula de dinâmica. Vocês têm que acompanhar agora, muito mais agora, de forma mais intensa, e fazer os exercícios na medida que eu vou passando para vocês. Não deixem acumular esses exercícios lá para o final. Tá? Porque isso aqui vocês sabem muito bem, isso aqui é uma corrente. Tá? Se vocês não aprenderem bem essa primeira parte, lá no finalzinho, lá mais adiante, vai embolar e vão se perder. Vocês não vão conseguir acompanhar a matéria. Vamos chegar no capítulo 14, 15, 16, e eu falar de equação de movimento, e vocês não estão preparados, vocês não têm a base do capítulo 12, é a mesma coisa que eu estava falando grego para vocês não vão entender. Então, eu peço para vocês que façam esses exercícios o mais rápido possível. Tentem acompanhar a matéria o mais rápido possível. O que eu estou falando para vocês, o que eu falei para vocês agora, está fresco na cabeça. Tá? Então, se empenhem em fazer esses exercícios o mais rápido possível. Certo? Se tem dúvidas, por favor, entre em contato comigo. Eu vou passar para vocês, a gente vai conversar. Eu vou começar a passar, a aula que vem, eu vou começar a passar mais atividades que vocês vão me entregar. Aí isso vai fazer parte da nota. Então, vocês vão ter que correr atrás. Ok? Outra coisa, pessoal. Tá bom o formato que estou mostrando para vocês a aula? Alguém tem alguma outra sugestão? Tá bom como eu estou mostrando assim? Precisa de alguma modificação? Eu estou aberto a sugestões, a críticas. Eu acho que a gente tem que trocar uma ideia. Eu preciso do feedback de vocês para a gente chegar num melhor ponto, numa melhor ideia, ok? Numa melhor forma de passar a aula. Professor, eu acho que já falaram isso, mas eu não entendi direito se você não conseguiu não fazer.
que seria nessa segunda tela, onde tem a reunião aí no Meet, é você fixar a sua imagem no qual você está falando, para a gente ver o senhor falando e a apresentação ao mesmo tempo. Eu não sei se não conseguiu fazer isso. Aí agora fixou? Não, tá aparecendo todo mundo para mim. Porque para mim eu fixei aqui, tá fixo aqui, tá fixo. É que o senhor tá bem no finalzinho da tela, professor. Mas dá para fixar, não dá para fixar, sabe? Porque se fixar a sua tela, aí deixa de ver a tela que o senhor tá apresentando o exercício. Essa era a minha dúvida. Então realmente não dá. Tá. Esses slides Porque geralmente os professores ficam bem no começo, né? Bem no começo da tela, no canto direito. Pois é, eu não sei porque o meu foi parar aqui embaixo. Eu não sei, o meu tá no canto aqui, meio embaixo, excluído aqui no canto. Eu não sei por que foi feito isso. O que ele fez? Apresentação. Fixar tela. E agora? Agora acho que a apresentação tá fixada. Tá a mesma coisa para mim. Quando for utilizar o quadro branco, pessoalmente, a gente pode... Quando for utilizar o quadro branco, a gente pode fixar aqui, que fica a tua tela maior para nós. Cada um fixa a tua tela. Tá. Então, Amanda, quando eu for usar o quadro branco, aqui, eu fixo ele do jeito que está agora aqui, que está fixado? Sim? Eu acho que ela quis dizer que é nós, alunos, que fixamos por nossa conta. Você segue a aula e a gente que fixa sozinho. Tá. Então eu não preciso fazer nada. Não, só dá. Isso, nós que trocamos de tela aqui. Só o senhor avisar, né? Tá, mas do jeito que eu estou mudando aqui, fazendo esse share aqui das duas, assim, vocês conseguem identificar? Pra mim tá ótimo. Pra mim tá bom também, dá pra entender bem. Tá bom assim, tá bom assim. Os slides já estão lá. Certo. Para usar esse quadro branco virtual, dá para enxergar direitinho o jeito que tá. Tá tranquilo. Tá, beleza. Vamos se adaptando aí, pessoal, porque eu tenho que aprender a mexer muito bem nessa coisa aqui ainda. Tá? A gente vai, vamos trocando ideia aqui e a gente vai melhorando aos poucos. Até o final do semestre estamos ninja no negócio. Certo? Beleza, pessoal? Muito obrigado. Tá? Próxima aula vai ser na segunda-feira. Tá? Agora não me lembro se é acho que é 1h30. Tá? Não sei. Tá. Mas é segunda-feira a aula. Tem lá no horário, 1h30. Isso aí. Tá? Até lá. Tente fazer esses exercícios. Qualquer coisa me avisa. Que eu tiro dúvida para vocês. E a gente vai conversando. Beleza? Bom resto de semana para vocês. E até mais, pessoal. Tchau. Certo, professor. Tchau, tchau. Igualmente, professor. Tchau. Beleza, professor. Tchau. Professor, eu posso falar contigo agora no final da aula? Pode. Fica aí.